Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Hebreus capítulo 2, de verso 1 a 18, que diz assim: O nosso bom Deus Todo-Poderoso estava advertindo o seu povo desta época para que eles ficassem mais atentos aos sinais e maravilhas que os anjos estavam trazendo. Eles estavam tardando de realizar os seus sonhos. Por quê? Porque o Senhor, nosso bom Deus, estava enviando sinais e maravilhas para que fosse realizado através do seu povo. Só que eles, por não acreditar na mensagem que o nosso bom Deus estava enviando pelos anjos, eles estavam deixando muito a desejar, estava perdendo muitas oportunidades, muitos sinais que eles estavam pedindo ao Senhor, nosso bom Deus, eles estavam deixando de realizar. Por quê? Porque os anjos vinham com sinal, falava, mostrava para eles e eles não estavam acreditando. Mesmo eles vendo com os próprios olhos dele, o anjo vindo trazer a mensagem, eles estavam incrédulos. Então, meus irmãos, nos dias atuais não é diferente. O nosso bom Deus pede para que a gente venha ficar atentos, atentos aos sinais, que muitas das vezes a gente está conversando com o nosso bom Deus Todo-Poderoso, pedindo sinais. Sim, nossas orações, a gente está apresentando algo ao Senhor no altar e pedindo para sinais. E Ele, muitas das vezes, está respondendo a gente através de uma mensagem, através de uma palavra, através de uma criança, através de um louvor, tantas e diversas mensagens que o Senhor está enviando. E muitas das vezes a gente estamos distraídos e não estamos entendendo a mensagem. Então, do mesmo jeito que o nosso bom Deus advertiu, alertou o povo naquela época, também está nos alertando nos dias atuais. Vamos ficar, meus irmãos, mais atentos. Tudo aquilo que a gente estiver pedindo ao nosso bom Deus e tudo que a gente estiver ouvindo, seja uma mensagem, um louvor, seja o que for, vamos ficar atentos, porque o Senhor está nos respondendo. Amém? E também, meus irmãos, o Senhor também naquela época, por as pessoas estarem tão ignorando a mensagem do anjo, que o Senhor disse que ele ia enviar o seu filho Jesus Cristo para vir estar junto com seus filhos para propagar a palavra e também pregar a palavra e também entregar as mensagens aos seus filhos. E também que quando seu filho estivesse aqui na terra como forma de homem, que ele ia mandar seu filho para morrer em morte de cruz, para levar todos os nossos pecados. E também ele disse que, a partir do momento que seu filho se fizesse presente aqui na terra, no mundo, ele também não queria mais sacrifícios de animais. Aqueles que antes, meus irmãos, era uma forma de eles pagarem as promessas e os votos para com o nosso bom Deus, sacrificando animais. Então, o Senhor diz que com a presença do nosso bom Deus, nosso Jesus Cristo, vindo para vir e morrer, levando todos os nossos pecados, e também esse sacrifício não ia existir mais. Amém? Então, vamos, e todos ficaram atentos. Quem é esse que o Senhor que nosso bom Deus vai enviar para estar entre nós? E ficou muito aqueles questionamentos, quem seria? Como a gente sabe em diversas passagens que houve diversas questões de Jesus estar junto com o seu povo e trazendo a mensagem, falando a mensagem, entregando a mensagem e as pessoas ainda duvidando do Messias.
Amém? Então, meus irmãos, eu vou ler Hebreus, capítulo 2, de verso 1 a 10. Eu vou ler de 1 a 10, para que a gente venha entender a mensagem que o Senhor passou para os seus nesta época que ele enviava os anjos e as pessoas não estavam acreditando, deixou de realizar muitos sonhos, muitas promessas e maravilhas, porque eles não estavam acreditando. Então era um povo que já estava muito cansados e também sem realizar os seus sonhos, porque não estava acreditando na mensagem dos anjos. Amém? Aqui tem, portanto, precisamos prestar muita atenção. Às vezes que temos ouvido, se não podemos nos desviar delas. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer. Então o povo estava desobedecendo, não estava acreditando nas mensagens. Que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres. Amém, glórias a Deus. E concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem de acordo com a sua vontade. E o mundo futuro a respeito do qual estamos falando não será dirigido por anjos? Porque em certo lugar das Escrituras alguém diz que é o homem, para que o Senhor se preocupe tanto com ele. E quem é este filho do homem, para que honre tão magnificamente, porque embora o tivesse feito durante pouco tempo, menos do que os anjos, agora o coroou de glória e de honra, e o colocou como responsável absoluto por tudo quanto existe. Não fica nada fora do seu domínio. Glórias a Deus. Com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nada ficou fora do domínio do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava ali trazendo a mensagem, entregando a mensagem e levando a mensagem para o Pai. Amém? E aqui ainda não vimos tudo isso acontecer, mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor do que os anjos, coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Glórias a Deus. Eu vou ficar até aqui, até o verso 10, meus irmãos. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho para que estivesse no meio dos seus, trazendo a mensagem para que as maravilhas que o Senhor estava enviando através dos anjos, as pessoas não estavam percebendo, não estavam entendendo, não estavam levando a sério. Então, meus irmãos, isso também é uma advertência para nós. Vamos ficar atentos hoje nos dias atuais, com muitas informações nas redes sociais, com muitas informações que também nos distraem muito. Vamos ficar atentos às mensagens que o Senhor está nos enviando, que o Senhor está nos respondendo. Amém? Eu vou orar. Esta foi a mensagem, meus irmãos, que o Senhor administrou para nós. Eu vou orar para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha nos dar
sabedoria, entendimento, para que a gente venha entender as mensagens do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada por mais uma palavra ministrada, Senhor. Por mais, Senhor, uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estar nos respondendo e também nos advertindo para que a gente fique atentos às mensagens, que a gente não venha se distrair com tantas informações e deixar as distrações roubar aquilo que o Senhor está nos respondendo. Ô Senhor, já te agradecemos, Pai, porque até então o Senhor mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. E assim o Senhor fez, e assim o Senhor Jesus veio, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua promessa, cumpriu o seu projeto. E assim ele se faz presente, se faz vivo, presente em cada um de nós. Que nós estejamos, meu Deus, atentos às mensagens, às suas respostas e que a gente possa, meu Deus, realizar os sonhos que a gente tem colocado no seu altar. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Meus irmãos, fiquem com Deus e que essa palavra venha falar grandemente, poderosamente conosco e que também seja um direcionamento para nós todos que estamos aguardando no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus.